Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa A Voz da Saúde, porque agora a saúde tem voz. E nesse programa nós batemos um papo com o professor da UFAL de Economia, Cícero Péricles. Ele falou sobre a questão econômica nesse momento que vivemos de pandemia, a nível nacional, estadual e municipal. Não perca, mas antes, vai se inscrevendo no nosso canal, dê o like, comente, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe também. Faça aí o nosso canal crescer, porque o intuito é trabalharmos em prol de levarmos informações para vocês. Ok, pessoal? Segue a vinheta. Programa A Voz da Saúde, porque agora a saúde tem voz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa A Voz da Saúde, entrevistas. E hoje vamos entrevistar aqui, bater um papo com o professor da UFAL, economista, professor Cícero Péricles. Professor, qual é o cenário, qual é a sua avaliação do cenário econômico aqui, diante desse momento de pandemia, para Maceió e Alagoas? Veja bem, nós estamos atravessando uma conjuntura muito difícil, né? Ou seja, a economia alagoana, que é uma economia pequena, pobre, muito dependente dos recursos federais, ela, num momento de crise, ela sofre muito mais, evidentemente, do que as economias dinâmicas do Sul e Sudeste. Então, tem algumas características da economia regional, local, né? Tanto de Maceió como de Alagoas, que neste momento acentua o problema da pandemia, ou seja, o aumento do desemprego, a queda de renda média, a queda do consumo, que são elementos importantes. Por quê? Porque, primeiro, a economia alagoana depende muito, né, dessa dinâmica de recursos externos para se movimentar e gerar emprego. Quando vem a pandemia, evidentemente que impacta fortemente em dois setores muito grandes das nossas atividades, que são o comércio e o setor de serviços, os dois. Os dois juntos representam 70% da economia. E nós assistimos desde o ano passado o fecha-abre desses setores, que penalizaram fortemente muitos segmentos, não somente do turismo, mas também da gastronomia, ou seja, de todos os segmentos que atuam, que fazem aglomerações, que foram suspensos nas suas atividades e fechados e penalizados. Então, isso impactou muito na geração de emprego e renda, e no ano passado a economia alagoana ela teve uma redução do seu tamanho, do seu PIB, de menos 1,6%, ou seja, a economia brasileira caiu 4,1%, e a economia alagoana 1,6%, caiu menos, mas caiu também. Segundo ponto importante é o seguinte, o desemprego é muito alto. Nós temos 250 mil desempregados, pessoas que continuam buscando emprego, mas temos 280 mil pessoas que perderam os empregos, que não têm mais emprego e deixaram de procurá-lo, ou seja, são chamados desalentados. E mais 120 mil pessoas aqui no estado que trabalham, mas trabalham em tempo parcial, sem documentação em tempo parcial. Isso forma um exército gigantesco, né, de 650 mil pessoas que pressionam o mercado de trabalho, cai a renda média, essas pessoas também não têm renda, daí a necessidade muito grande, mas muito grande mesmo, dos recursos das transferências federais, seja o auxílio emergencial, seja o programa Bolsa Família, seja o BPC, né, o benefício de prestação continuada, que tem um peso em Alagoas muito, mas muito grande, ultrapassando mais de 1/3 do produto interno bruto do estado. E aí, você perguntou da conjuntura, né? Nós temos um momento especial. Por quê? Porque a partir de dezembro, quando esses mecanismos foram suspensos, nada restou para a grande parte da população, ou seja, saímos, né, de um número muito grande, 1.200.000 pessoas recebiam auxílio emergencial e receberam também na primeira parcela entre R$600 e R$1.200, caiu muito, né, no final do ano, e a partir de janeiro ficaram sem essa renda, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, porque só voltam no final de abril, né, isso penaliza também a situação das pessoas mais pobres, aumenta a pobreza e a miséria no estado, e também, claro, a fé do comércio, a fé do serviço, uma conjuntura muito difícil. E Maceió, particularmente, como você pergunta, né, a nossa capital, por ser uma grande cidade, né, 1.100.000 habitantes, ela sofre ainda mais gravemente. Por quê? Porque aqui também tem uma concentração muito grande, né, de uma população pobre, dependente também desses recursos federais, e um dos seus principais setores econômicos, o turismo, e tudo que está conectado, né, gastronomia, transporte, agências de viagem, todas ficaram paralisadas, muito fortemente paralisadas, assim como também o comércio e o varejo. E isso fez com que a cidade também sofresse muito e obrigasse tanto o Estado como a Prefeitura de Maceió a de alguma forma, de políticas, né, de compensação, muito tímidas, parciais, mas que de alguma forma contribuem para amenizar o sofrimento. Professor, também tivemos aí um crescimento, né, tímido do PIB.
Isso se reflete de alguma forma aqui para a população? Não, o PIB, o crescimento nacional, né, o Produto Interno Bruto, a riqueza, todas as riquezas do ano passado cresceram, reduziram menos 4,1 no ano passado, e esse ano reage de alguma forma com 1,6 de crescimento, 1,2 de crescimento. Esse crescimento está muito concentrado no agronegócio, exportação, agronegócio e também nos minerais, que o Brasil exporta muito, né? Então, esse setor puxou, sim, a economia para cima. Mas é um setor particular em alguns estados e também em alguns segmentos. Ela não foi homogênea no país, muito menos no Nordeste e menos ainda aqui em Alagoas. Ela não afeta. Já a nossa economia, ela está vivendo, neste momento agora, desde março, quando chove, até o mês de agosto, um período de menor movimento. Ou seja, a baixa estação do turismo, que já estava baixa, né, antes disso, pela dificuldade da pandemia. Então, isso desativa a economia. O comércio e o setor de serviços vendem menos nesse período. O período de chuva é um período que coincide com taxas menores de crescimento. A construção civil, ela somente é reativada com força a partir de agosto para as obras de dezembro, para entregar nas obras de dezembro. Então, tudo isso, junto com a entre-safra da cana-de-açúcar, diminui muito, né, o impacto, a dinâmica da economia, o que faz com que se transforme, que os auxílios emergenciais, os programas sociais, tenham uma importância muito maior agora nesse período. Por quê? Porque é o período de queda de renda, de queda de consumo, de aumento do desemprego. Portanto, esses instrumentos são muito mais fortes no momento, claro, no momento de perda de trabalho e no momento de crise. Daí a nossa insistência, né, de bater nessa tecla de que esses instrumentos têm, sim, que ser obrigatoriamente prorrogados, pelo menos para as regiões mais pobres. Professor, o poder de compra do brasileiro caiu bastante, né, e em contramão aí a outras situações. Qual seria o caminho, né? Qual seria uma política que pudesse, além desses auxílios, mas talvez no momento de pandemia, de geração de emprego e renda, o que poderia auxiliar a população, né, que está hoje cada vez mais ficando mais pobre em virtude do aumento da inflação, né, da cesta básica, de tudo, professor? Veja bem, a inflação, claro, que é um imposto sobre quem trabalha e um imposto sobre as pessoas mais pobres, né? Ela, como não tem sistema de defesa, ou seja, aplicações financeiras e outras que compensem, ela perde muita renda. Então, como a maioria absoluta da população nordestina e alagoana tem essas características, evidentemente que estão sofrendo muito mais. E todos nós sabemos, né, a inflação de alimentos está muito alta e a inflação de baixa renda está muito alta, chega a mais de 2,5 vezes a inflação geral do país, ou seja, tira renda, né, do pouco dinheiro que as pessoas recebem, tira dinheiro com a inflação de alimentos. Todos os alimentos, não somente alimentos, mas também transporte, energia, por exemplo, o gás, né? Um botijão de gás está a mais de R$ 100. Então, isso é uma penalidade muito grande para a população mais pobre. Então, que políticas se poderia desenvolver? Então, existem políticas eficientes, sim. Por exemplo, primeiro, o auxílio emergencial, porque ele cria renda imediata para as famílias que não têm possibilidade de arranjar emprego nos próximos meses, né? Então, o auxílio emergencial ele tem que voltar para aquele modelo antigo, ampliar a um ponto máximo, né, garantindo. Segundo ponto importante, e o programa é Voz da Saúde, né? As políticas públicas, por exemplo, como a de saúde, né? Que seríamos nós agora aqui em Alagoas e no Brasil, sem o SUS, não é? Imagine Alagoas com seus 5.800 agentes comunitários de saúde, com as suas quase 900 equipes de saúde da família, na estratégia de saúde familiar, estão sustentando todo o sistema, ou seja, a presença pública. Existem programas que são menos falados, mas também são muito importantes nessa hora, que é o Programa de Manutenção do Emprego e Renda. No ano passado, 200 mil trabalhadores alagoanos assinaram contratos de suspensão e de redução da jornada de trabalho em troca do benefício, e foi muito importante para eles, para os 200 mil trabalhadores, mas também para as empresas, as 15.500 empresas que conseguiram, né? Ou seja, esse avanço. E as linhas emergenciais de crédito, por quê? Porque quando elas financiam a micro e pequena empresa, ela segura a empresa, mas também segura o trabalho e segura a renda. E quando segura a renda, ela movimenta a economia. Então, o auxílio emergencial, o programa de manutenção de emprego e renda, todas essas políticas públicas e também as permanentes, como saúde e educação, então, nesse momento, elas têm que ter muito mais recursos, muito mais mobilização para permitir essa travessia. É isso que todo mundo insiste, que nós temos que atravessar esse período da pandemia com muitos fortes mecanismos, como tem sido uma prática em 4 países do mundo, Estados Unidos, União Europeia, Japão, todos têm políticas, né, de subsídio, de apoio à população mais pobre e os segmentos mais afetados, né, pela crise econômica, para poder realizar a travessia e quando a economia voltar, a partir da queda da pandemia, voltar à sua normalidade e voltar com menos prejuízos. Pois é, professor, a gente nota que a classe mais necessitada sofreu bastante, né, com esse momento, com a diminuição das vagas de emprego.
E a gente viu que aqui no Estado, né, o governo do Estado ele conseguiu implantar uma linha de crédito, né, para os empresários. Isso foi muito importante para garantir que as empresas continuem sobrevivendo nesse momento e também para as pessoas que estão empregadas nessas empresas, né, professor? Sim, veja bem, as iniciativas públicas, tanto da Prefeitura como do Estado, elas têm um problema, porque há um limite financeiro de um órgão e de outro, dessas duas instituições. Os grandes recursos que chegam aqui, na verdade, são recursos federais, porque o orçamento federal ele é infinitamente maior e com muito mais capacidade e tem muito mais instrumentos para intervir na economia. Por exemplo, o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, ele tem linhas de financiamento, e no ano passado uma linha emergencial, que conseguiu realizar empréstimos a 7 mil empresas aqui em Alagoas, muito recurso. E você não pode exigir esse mesmo montante e esse mesmo impacto da agência de fomento, que é estadual. Por quê? Porque a dimensão é muito menor. A Prefeitura de Maceió tomou iniciativa, mas disso, de suprimir taxas, de adiar pagamentos, que ajudam, sim, claro que ajudam, mas não tem impacto efetivo, dado o número gigantesco de bares, restaurantes, lanchonetes fechadas ou em dificuldades, não somente isso, né, mas todo o universo das micro e pequenas empresas, que neste momento estão sem crédito, sem expectativa, porque não se tem no horizonte quando essa pandemia vai realmente deixar de atuar tão fortemente, né? Nós estamos assistindo os números de 200 mil infectados, caminhando para 5 mil mortos, né? Então, ela continua impactando. Por exemplo, tem setores que não vão recuperar tão cedo como o setor de turismo, não é? E as perdas nas pequenas e microempresas, que não fazem parte da rede nacional, elas são muito fortes. Por quê? Porque leva a empresa para fechamento, leva para a sua desativação. Então, temos que ter instrumentos maiores do que os ofertados, tanto pela Prefeitura como pelo Estado. E aí, professor, tem aquela relação que é o seguinte, quando se cai a renda do cidadão, né, os órgãos públicos também caem, porque as pessoas ficam em dificuldade, termina adiando o pagamento do IPTU, né, adiando uma taxa. Então, isso se reflete também no setor público, né? Muito fortemente. Ou seja, ao mesmo tempo, é uma notícia positiva, né? No ano passado, o auxílio emergencial, ele colocou aqui no estado de Alagoas 5 bilhões e 400 milhões de reais. É uma soma, é um recurso gigantesco, monumental. E ele sozinho, ele impacta na renda do Estado, porque como todo esse dinheiro, quase todo ele, vai para o consumo, e o consumo, todo o movimento de consumo paga o ICMS, então a arrecadação do Estado aumentou no ano passado em relação ao ano anterior, a 19, em função do auxílio emergencial. Veja que importância ela tem. O auxílio emergencial para as famílias, para as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, que formam 95% do tecido empresarial alagoano, e também até para a própria arrecadação estadual e municipal. Então, quando suspende esses mecanismos, quem acompanha a economia, como você acompanha, né, dos bairros, dos municípios do interior, das feiras, dos mercadinhos, sente a diferença, todos sentem a diferença. É um desespero de causa no comércio central de Maceió ou nas feiras dos bairros e também nas feiras do interior, quando se fala em suspender o auxílio emergencial. Por quê? Porque assim como os recursos da Previdência Social, que são muitos, né, 780 milhões de reais por mês que a Previdência Social paga aqui em Alagoas, esses recursos são muito preciosos para a manutenção desse comércio, do setor de serviço, e que estão ligados à agricultura familiar, que estão ligados à pequena indústria. Então, a economia alagoana necessita, mas muito fortemente, desse recurso, no sentido federal, principalmente, mas também as contribuições estaduais e das prefeituras. Pois é, professor, é aguardar passar esse cenário, né, para que a gente possa visualizar um crescimento e a população comece a ter de volta, né, o seu emprego, a sua tranquilidade, né? Tem muita gente aí querendo comprar, mas preocupada para não gastar o que tem, porque não sabe, né, professor? Qual seria a recomendação hoje, professor Cícero Prex, para essas pessoas que estão nesse momento aí difícil? Qual seria a orientação ao ponto de vista econômico para essas pessoas? Para aqueles que, evidentemente, para os que têm recursos, que ainda estão, como você falou, comprando alguma coisa, o importante é ter ter em vista que daqui até o final do ano a economia alagoana não reagirá de maneira muito positiva. Portanto, os gastos todos, pessoais e familiares, né, tem que levar em conta isso. E levar em conta também os aumentos muito fortes que acontecerão daqui até o final do ano, de combustíveis, de energia, de alimentos, né, de todas as taxas, em todas as áreas. Né, a inflação está muito alta, ela quase que perde o controle.
Então tem que levar em conta e, portanto, ter prudência, né, nos gastos, não comprar nada por impulso, não frequentar muito o comércio para não ser tentado pela atratividade, né, do marketing. E para quem não tem recursos, né, tem que recorrer obrigatoriamente aos direitos sociais que eles competem, ou seja, reivindicar sim a inscrição do cadastro único, lutar e tentar por todos os meios, mecanismos para obter esses tipos de contribuições, porque eles permitem, né, a sobrevivência da família. Quem tem direito, BPC, quem tem direito, auxílio emergencial, quem tem direito, Bolsa Família e outros mecanismos de apoio, de linhas de emergencial de crédito, de acesso ao crédito, para que possa sobreviver ao longo desses meses todos de dificuldades. Muita turbulência, né? Professor, queríamos agradecer aqui a sua atenção em ter nos brindado aqui com esse conhecimento, né? Muito obrigado e o nosso programa vai estar sempre à disposição, professor. Eu que agradeço, né? E dizer o seguinte, da importância, né, hoje nas mídias sociais e o programa, né, A Voz da Saúde, cumpre esse papel também muito positivo, ou seja, de informar de maneira ampla, né, crítica, e também, quando o voto é favorável, também dá o voto favorável a iniciativas públicas que permitam, principalmente a maioria da população que sofre neste momento, né, porque somos uma sociedade muito pobre e muito desigual. Então, os segmentos mais favorecidos atravessam a crise com relativa tranquilidade, mas a maioria não. E é para essa maioria que nós temos que dedicar todas as nossas atenções. Perfeito. Pois é, pessoal. Mais um programa aí, A Voz da Saúde, entrevista. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, A Voz da Saúde, e também no nosso Instagram, avozdasaúde.al. Até mais um A Voz da Saúde entrevista, se Deus quiser.